Olá, estava olhando os comentários, tem um comentário de um amigo, que é o Paulo Rogério, né? É, ele, ele fez esse comentário num vídeo, né, anterior, falando sobre o desencanto dele pela Igreja Católica, apesar de ser muito fiel e devoto à Nossa Senhora Aparecida. Inclusive há 2 finais de semana atrás aí eu fui para Aparecida do Norte. Fomos. Foi minha irmã, foi meu cunhado, foi minha namorada, eu fui também, né? E acho incrível lá a energia, né? A espiritualidade que está ali é muito grande, né? A fé em si é muito grande das pessoas que vão. E ele ficou meio desvirtuado, né? A base da minha família é católica, outra parte evangélica, mas a minha base também foi católica, né? E é engraçado dizer que a minha base é católica, mas eu me tornei evangélico há muitos anos atrás. Cheguei a me batizar, inclusive, eu desci as águas, né? E assim, como é que eu conheci a igreja evangélica? Na época eu treinei Kung Fu durante 1 ano e pouco. E meu professor, ele era evangélico, ele me chamou um dia para ir na igreja e eu achei legal a igreja, porque o pessoal principalmente, né? Porque a pastora em si, os pastores, eles eram novos, né? E assim, e de uma maneira geral eu me identifiquei, porque o pessoal da igreja tinha até um time de futebol, se vocês querem saber. E eles jogavam futebol valendo tipo caixa de tubaínas, né? Eles, como eles não bebiam bebida alcoólica, eles tomavam tubaína, faziam churrasco, achei legal, né? Essa questão. E acabei indo frequentar a igreja e tudo mais. E gostei. Só que nessa época ainda era, né, era novo, gostava de sair, às vezes saía pra balada e tal. Saía com os amigos, né, enfim. E fumava também, né? Fumava pra caramba na época. Apesar de estar fazendo Kung Fu, eu ainda fumava. E aí entrei pra igreja e tal, e parei com essa vida, né? Não ia mais pra balada, não saía, não fumava mais. E onde que eu perdi o encanto pela igreja em si? Teve um dia que eu não estava indo para a igreja, óbvio, mas estava saindo de casa e deu vontade de fumar. Daí aquela vontade de fumar, eu falei, vou pegar um cigarro solto num barzinho ali. Peguei o cigarro, o trajeto que eu fazia, eu nunca vi os pastores passando ali. Né? Justamente nesse dia eu vi a pastora e o pastor, eles estavam vindo de encontro a mim, né, na mesma calçada, e eu estava fumando, né, andando normal. Eu percebi que quando a pastora me viu, ela cutucou o pastor com o cotovelo e deve ter falado alguma coisa sobre mim porque ela olhou na minha direção. No mesmo momento eles atravessaram a rua e não olharam mais para mim, né? Então assim, aí eu continuei indo na igreja. A partir daí eu liguei, foi meio que um gatilho, né? Eu já vi que eles tinham evitado se encontrar comigo, porque eu estava com cigarro, obviamente. E eu era dizimista fiel, dava meu dízimo ali todo mês, entendeu? Eu tava sempre junto, participando com o pessoal da igreja. E aí, a partir daí eu comecei a ficar mais crítico sobre o que realmente acontecia na igreja, né? E, e você vê que nesses ambientes, né, onde a gente, se você tem uma religião, você está ali frequentando, você vê que as pessoas, elas, de uma maneira geral, vamos dizer assim, são almas cebosas, né? Porque é bonitinho você ir para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, né? Coisa mais linda que tem. Mas você vê que enquanto está todo mundo na igreja, todo mundo é santo. Quando sai, aquele irmãozinho que estava com a Bíblia embaixo do braço está falando mal do vizinho, muitas vezes tá criando situações que levam a discussões, levam a intrigas, e, e a minha mente começou a abrir nesse sentido. Eu falei, caramba, mas pô, se for analisar, eu analisei a fundo mesmo, mas eu falei, caramba, se as pessoas são dessa forma, né, todo mundo é santo ali, né? Tá todo mundo salvo. Pelo menos eles acham que estão salvos, né? Você vê gente que já matou, já roubou, e não, eu tô salvo pela glória de Deus. Tá salvo, é? Você acha que tá salvo?
E eu comecei a ficar crítico nesse assunto. Só que antes de ir para a igreja eu já lia a respeito sobre... eu gostava muito de ler sobre parapsicologia. Tá? Eu gostava de ler muitos livros de Fausto Oliveira, né? Inclusive hoje tenho, mas eu tenho os livros digitais dele, né? E assim, foi um dos caras que eu comecei a ler e comecei a abrir a minha mente no sentido da continuidade da vida. E foi dessa forma que eu acabei saindo da igreja, porque foi, pô, eu consigo ser uma pessoa melhor sem estar lá dentro da igreja. Você tem que estar dentro da igreja para você mudar seu comportamento, para você mudar a tua conduta, né? E viver de aparência dentro de uma igreja com a Bíblia embaixo do braço, eu acho que é o mais idiota que tem no mundo. Tá com a Bíblia embaixo do braço. A maioria das pessoas, não digo a maioria, né, mas uma grande porcentagem aí, se tornam falsos moralistas, porque andam com a Bíblia embaixo do braço, acham que estão salvos, mas na verdade não estão. Muitas vezes essas pessoas, tem gente que roubou, matou, são muito obsediados, né, pelo que fizeram, porque não acha que uma pessoa tira a vida de outra e ela fica livre para o resto da vida. Não fica, ela vai ser atormentada até o resto da vida por espíritos que acompanham, cobrando esse erro, né, que ela cometeu. Então assim, eu falei, pô, eu consigo ser uma pessoa bem melhor sem estar no vínculo da igreja. E foi dessa forma que eu me desvirtuei da igreja, saí. Hoje ainda tenho amizade com o meu professor que me levou para a igreja evangélica. Conheço algumas pessoas que ainda frequentam a igreja, mas aquele encanto acabou, né? Aquela coisa de eu fiquei mais crítico com as coisas, né? Ainda assim, depois de ter saído da igreja, ainda fui visitar algumas igrejas e tal, e eu sempre questionei, né? Não vai pensando que o pastor falava para mim e eu acreditava no que o pastor estava falando. Eu ia lá, perguntava, sempre me perguntei os porquês, né? Não é porque o pastor está falando ali que ele tem toda a razão, né? Mas acho que esse foi o principal problema das religiões, né? Acho que se você for pegar a Bíblia ela é uma só, né? Só que as pessoas elas criaram as doutrinas. Aí começou o problema. Porque na época de Cristo já existia essa questão toda de você usar a igreja, a palavra de Deus, como comércio, né? Já existia, eles queriam usar a igreja para vender lojinhas dentro da igreja daquela época, né? Criaram uma forma de ganhar dinheiro com o nome de Jesus, né? Com o nome de Deus. E até hoje isso acontece. Eu já fui em igrejas católicas aqui em São Paulo grandes, né? De padres renomados, que eu não vou falar o nome. E que você tem a igreja e de frente da igreja você tem um shopping que vende artigos religiosos, mas a igreja ela cobra por aquele espaço que os vendedores usam, né? Até na própria Aparecida, né? Eles cobram por aquele ambiente que você está usando ali como loja. Então assim, tem algumas lojas desses ambientes que eles são obrigados a vender produtos oferecidos por aquele fabricante. Não venha me dizer que não é, porque é, né? Agora sim, isso abala a sua fé? Não, eu acho que não deve abalar a nossa fé, né? É aquilo que você acredita, né? Só que assim, criaram doutrinas, principalmente a igreja evangélica. Então, você pega a Bíblia, mas cada igreja que é fundada com nomes diferentes, cada um tem sua doutrina. Aí você fica naquela, mas qual que é melhor? Essa daqui que tem essa doutrina ou aquela que tem aquele outro tipo de doutrina? E você fica meio perdido. Acho que a ideia é você... O ser humano ele tem necessidade de ter uma religião, ele tem necessidade de exercitar a fé dele. Mas eu acho que o ser humano ele tem que ser mais crítico com as coisas, né? Você tem que analisar mais as coisas. Porque a palavra de Deus virou um negócio tão lucrativo que você tem grandes bilionários aí que são donos de igreja, né? Tem um nome, vamos dizer assim, que tem poder, né, nesse meio financeiro. E é isso, o nome de Deus virou uma moeda muito valorosa, né? É aquela coisa, você vende a fé, né, para os outros, você vende os milagres, vamos dizer assim. Então,
foi uma situação que me deixou bastante triste e me deixa até hoje, mas eu acho que a fé, né, ela tem que ser inabalável, né? Se você acredita em Nossa Senhora Aparecida, eu acredito em Nossa Senhora Aparecida, acredito. Eu acredito, eu acredito nos espíritos que trabalham na Umbanda, acredito. Eu acredito em Jesus Cristo, acredito também em Jesus Cristo, né? Cada um foca onde quer, né? E eu acho que tudo é válido para você exercitar a tua fé. Não é porque o cara ele é evangélico, eu tô salvo, né? Que você que é católico, você que acredita lá na Nossa Senhora Aparecida, você que acredita em outros santos da Igreja Católica, você não está bem amparado, né? Você, da mesma forma que você, quando você desencarnar, você vai passar pelos mesmos processos que os demais vão passar, né? Essa parte que eu contei é a experiência própria, né? É o motivo pelo qual eu me desencantei com a igreja evangélica. Mas já fui também já fui na Umbanda, já fui no Candomblé, né? Porque para me falar de Umbanda e Candomblé eu tenho que entender do assunto, eu tenho que estar lá dentro, né? Você não pode falar mal de uma religião se você não conhece. Eu acho que a pior besteira do mundo, a maior ignorância do mundo é você falar que a Umbanda, Candomblé é coisa do demônio, é coisa de Satanás, mas você não sabe de nada, você nunca esteve lá dentro. E realmente, como tem pessoas no Candomblé e na Umbanda que fazem o mal, na igreja evangélica, na católica também fazem mal também, né? Usam do nome de Deus para fazer um monte de merda, né? Eles usam o nome de Deus para justificarem um monte de besteira que fazem. Então, assim, eu já fui na religião espírita, no pessoal que é kardecista. Fiquei durante uns 6 meses. Eu estava no grupo do pessoal e postei um vídeo sobre um lutador brasileiro de UFC, que ele fez um comentário sobre os políticos, né? E eu acabei lançando, eu não sei se porque ele é evangélico até hoje, né? E ele fala, criticando a política brasileira. E eu postei no grupo e vamos dizer assim, o dono da casa espírita, ele falou, não, o nosso irmãozinho José Carlos, ele tem que estudar mais, que não sei o que, a gente tem que dar um tempo para ele estudar, que não sei o que. Eu falei, então tá bom, quer dar um tempo, já não fui mais, né? Já não fui mais para o centro espírita, né? Só que assim, a base do que eu falo aqui, que a gente fala de continuidade da vida, está muito ligado ao espiritismo, né? Que eu sou espiritualista, então eu falo de espírito, né? Eu falo sobre continuidade da vida e das experiências que eu tenho, e essas experiências e essas convicções que eu tenho das minhas experiências me fizeram não seguir nenhuma, tá? Apesar de lá em casa eu tenho imagem de alguns santos da Igreja Católica, eu tenho imagem de alguns espíritos da Umbanda, né? Tenho imagens tem imagens orientais também, né? De divindades orientais, enfim, indianas também, tem tudo lá. Quer dizer, eu abraço todos, acho que tudo é válido, né? Desde que você se sinta bem. Você pode estar na igreja católica, você pode estar numa religião espírita, você pode estar na Umbanda, no Candomblé, é lá que você se sente bem lá, então é lá que você deve ficar, né? Infelizmente é assim, a gente se decepciona com algumas coisas, mas não é porque você se decepciona que você tem que deixar de alimentar a tua fé, né? E assim, alimentar a fé, mas sem cabresto, né? Sem cabresto, tira o cabresto, tem muita coisa que a gente tem que aprender. Eu estou em evolução também. O nosso amigo, ele falou sobre a questão da evolução. E a questão da evolução é individual de cada um. Acho que o fato de você estar assistindo vídeos sobre espiritualidade, isso já demonstra que você não tem sabe, uma coisa fixa, um direcionamento fixo. Você abre possibilidades para outras coisas, né? Você só olhar para frente não é só você olhar para frente, você tem que olhar para os lados também, né? Você tem que se questionar e questionar tudo aquilo que você pega também. Tanto é que o que eu falo aqui, eu acho que a pessoa tem que questionar, tem que ir atrás, ver se é verdade, ver se encaixa na vida ou na particularidade de cada um, né?
E assim, é seguir em frente. Por exemplo, minha namorada, ela frequenta a igreja evangélica. Já expliquei para ela no começo, falei, eu não quero que você veja os vídeos que eu posto no canal, porque existe o assédio espiritual, isso é fato, tá? A sexta-feira 13 que passou, nossa, eu mandei um vídeo pro canal, foi a noite mais perturbadora que eu tive, né? E perturbação espiritual, que eu sei reconhecer isso, né? E o que que acontece? Eu não vou deixar de fazer isso porque a minha namorada, enfim, vai na igreja evangélica, né? E ela só deixou bem claro para mim não comentar muito sobre os assuntos, né? Eu falei, então, ela queria até que se inscrever no canal. Eu quero saber qual que é seu canal. Eu falei, ó, é melhor não. É melhor não porque o assédio espiritual, quando ele vem para cima de mim, quando ele não encontra brechas para me alcançar, ele procura o acesso de quem está mais próximo, né? Então eu já evito. Tanto é que eu gravo na rua. Estou gravando aqui na rua. Às vezes gravo em casa, dificilmente eu gravo em casa, né? Justamente pelo assédio espiritual, tá? Eu não estou gravando na rua porque eu estou à toa, ou porque eu sou preguiçoso, ou porque eu fico enrolando no serviço. Não é isso. Eu gravo no momento onde cabe gravar, né? Eu não vou deixar de trabalhar para gravar um vídeo. Meu compromisso principal é meu trabalho. Mas quando eu tenho tempo eu gravo. Realmente eu gravo e é melhor na rua, né? Porque evita o assédio espiritual daqueles que estão mais próximos de mim. Então assim, toda religião é válida, ela se sente bem lá na igreja. Ela fala, não, me sinto bem. Eu falo, não, então, se você se sente bem, então continue indo, né? Continue praticando sua fé. Agora, aquilo que ela acredita ou aquilo que ela sente depende só dela, não depende de mim. Eu me sinto bem sendo espiritualista, porque já não tenho mais aquele cabresto, né, de estar tá focado ali na religião e ouvindo e absorvendo tudo que me falam, porque em algum momento eu vou procurar ver se aquilo ali é verdade, eu vou perguntar, eu vou pesquisar, entendeu? Então assim, ela se sente bem lá, beleza. Já percebi que não dá para ela ficar assistindo meus vídeos, o que não é problema nenhum, né? Eu acho até bom, porque pelo menos o, o assédio espiritual não chega até ela para me atingir, né? Mas assim, se vai dar certo, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Eu já conheci ela, já fazia isso, ela já ia para a igreja, enfim. Cada um com a sua fé, cada um com aquilo que acredita, né? E eu não pretendo impor nada a ninguém e espero que ela não tente impor nada a mim, porque se tentar impor alguma coisa para minha vida nesse sentido é perda de tempo, que eu já tenho lá minhas convicções, eu muitas vezes estou errado sobre minhas convicções e volto, né? Faço uma rememória daquilo que eu achava que era, faço uma análise para ver se realmente era aquilo mesmo. Se não for, eu mudo de ideia, né? Por isso que eu falo que eu abro precedente de que eu esteja errado em algumas situações, mas é isso, gente. Cada um tem que praticar sua fé e tem que respeitar, né? E não acredite porque você está na religião, você está salvo, porque não está. Os seus atos são cometidos aqui e aqui eles serão cobrados, né? Seja nessa dimensão ou seja na primeira dimensão depois do desencarne. Pode ter certeza. E se você está aprontando nesse plano, provavelmente você já está sendo cobrado, tá? Só não percebeu. Não é pensando que você matou, matei 3, 4, aí não, mas eu estou salvo pela glória de Deus, tá? Se pergunte se você tá, porque tudo aqui se faz, aqui se paga, né? Seja nesse plano, seja no plano inferior, né? No umbral, muitos chamam de inferno, né? E às vezes você já está vivendo um inferno aqui mesmo e nem percebeu ainda. Então é isso, gente. É só um bate-papo, né? É sobre um comentário que o nosso amigo Paulo Rogério fez, né? Eu achei interessante comentar sobre o assunto mesmo porque eu perdi o encanto também pela igreja evangélica, tá? Assim como perdi o encanto pela religião espírita também, né? E apesar de que a base de tudo que eu falo aqui é espírita, né? Estou falando de espírito e de espiritualidade é porque eu acredito na continuidade da vida, né? Assim como os espíritas acreditam. Mas mudaram muito também a religião espírita porque Kardec não era religioso, né?
Kardec era um pesquisador, era um estudioso. Então Kardec, se você for se você for pesquisar sobre Kardec, ele não se prendia só exatamente a questão espírita, né? Ele sempre deixou bem claro que toda casa espírita ou todo estudo, ele tinha como estudo sério, tem como base várias outras religiões, né? E a religião espírita, ela tratou de travar numa direção só, sem olhar para os lados, mas não é o que Kardec realmente ensinou. Kardec era pesquisador, e todo pesquisador ele abre exceções, ele abre possibilidades, né, possibilidades de outros estudos, de outras áreas, de outras religiões, né? Se você é um pesquisador sobre religiões, você tem que ler sobre tudo, né? Ou procurar pelo menos tentar ler sobre todas as religiões, ou aquelas que você achar melhor, mas não se prender só a uma doutrina, ou se prender só a um dogma, né? Vamos dizer assim. Você tem que ter mente aberta para analisar tudo que está em volta, né? Todas as religiões, tudo que está acontecendo em volta. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado, muita luz, muita paz e até a próxima.